Graça e paz de Cristo, seja bem-vindo à segunda aula do módulo de Ética. Na aula passada, nós vimos algumas definições, trabalhamos os conceitos, e nesta aula vamos nos aprofundar um pouco mais sobre o assunto, tratando da vida pessoal do ministro, do líder. Vamos trabalhar essa questão. Então, para isso, eu quero já invocar o texto de 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo de número 16, quando Paulo vai instruir o jovem pastor, dizendo: tem cuidado de ti mesmo. Este cuidado na vida pessoal do ministro, do líder, ele é muito importante e necessário. O nosso ministério, ele é importante, não tem dúvida que é. O ministério que você recebeu do Senhor, a chamada que Ele te fez, é muito importante. Mas a tua vida é mais preciosa. Você não terá um ministério para cuidar se não tiver uma vida. Então, é preciso tomar cuidado com a sua vida pessoal. E eu quero falar disso em 3 áreas. A sua saúde física, mental e espiritual. Vamos trabalhar primeiro a questão da saúde física. É impressionante notarmos que muitos homens, ou a maioria dos homens, tem dificuldade de fazer a saúde preventiva, de cuidar da saúde preventiva. Isto não é um problema para as mulheres, mas é um problema para os homens. Normalmente, a grande maioria vai deixar para procurar o médico somente quando tem algum problema, o que é muito ruim. Nós precisamos trabalhar preventivamente para que possamos gozar de saúde, a fim de que possamos, então, exercer o nosso ministério. Quando nós pensamos nisso, quando nós falamos sobre isso, nós devemos ter em mente que o nosso corpo é a principal ferramenta de trabalho que nós temos. Paulo vai dizer aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 6, versículo 19, que nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo atua em nós e através de nós. E nós precisamos estar muito bem de saúde para exercer o ministério que o Senhor nos tem dado. É preciso tomar cuidado, é preciso ter um zelo com a alimentação, alimentar-se bem, comer coisas saudáveis. É preciso dormir bem. Alguns líderes trabalham demais e até dormem pouco, preocupados com tantas coisas, mas é preciso ter uma boa noite de sono, um sono de qualidade. É preciso praticar exercícios físicos. Isto é muito bom, não é bom viver uma vida sedentária. Então é preciso cuidar disso para que a tua saúde esteja em dia. Eu vou repetir o que já disse. Sem a sua vida, sem a sua saúde, você não tem um ministério. Então, cuide da sua saúde para que você possa ter um ministério para cuidar. Isto é muito sério. Brian Croft, um pastor batista de Louisville, ele escreveu um artigo respondendo por que tirou férias de 30 dias. E uma de suas respostas é muito interessante porque ele vai dizer: quando a alma de um pastor está cansada, ela não é tão eficaz em seu ministério. Isso é compreendido muito facilmente e nós temos até um exemplo bíblico para isso. A Bíblia vai dizer lá em Êxodo, no capítulo 18, que quando Jetro vai visitar o seu genro Moisés, ele vai constatar que Moisés está à beira de uma estafa. Ele vai constatar que o trabalho é pesado demais para Moisés, estressante,
e que se Moisés continua naquele ritmo, certamente ele ficaria muito mal, ele não conseguiria dar conta. Então Jétro vai dar um conselho a Moisés, né, lá no versículo 18, dizendo assim: olha, totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não o podes fazer. Olha que coisa interessante que Jétro está dizendo para Moisés. Este trabalho não pode ser levado somente por você. Você vai se esgotar, você vai desfalecer. E isto é ruim para você, como também para o rebanho que você está pastoreando, para o povo que você está liderando. O povo precisa de um líder. E se o líder não está bem, o povo não estará bem. Então, quando você não cuida da sua saúde, quando você não se preocupa com isso, você corre o risco, né, de não gozar, não desfrutar de uma boa saúde. E o teu povo também vai sofrer as consequências, os teus liderados também vão sofrer a consequência disso. Então é muito importante, isto é uma questão de ética. Né? Lembra que nós falamos que a ética vai tratar em 3 áreas e a primeira delas é consigo mesmo? Então você precisa cuidar da sua saúde, você precisa, né, fazer um trabalho preventivo, você precisa fazer exercícios, você precisa dormir bem, você precisa comer bem, você precisa cuidar da sua saúde, senão você não terá um ministério para cuidar. Bom, uma outra parte, né, uma outra área dentro deste prisma ainda, né, com relação à saúde, é a sua saúde mental. Você precisa cuidar da saúde da sua mente. Não é só o corpo que demanda cuidado. Um dos diagnósticos mais surpreendentes entre líderes e ministros é a carga psicológica. E quando nós vamos ver as estatísticas, cada vez mais aumenta o número de líderes que experimentam a depressão. Olha que coisa interessante. Então é preciso cuidar da mente. Este quadro de estresse, né, de atividades estressantes, né, ele pode acabar acarretando uma depressão, uma crise de ansiedade. Então é preciso cuidar da mente. Tá? Por incrível que pareça, ainda é muito baixo o número de líderes que procuram alguém, que tenham alguém para desabafar, que tenham alguém para conversar, para dividir a sua carga, alguém que o aconselhe, alguém que simplesmente o ouça. Isto parece ser um tabu no meio da liderança. Muitos têm dificuldade de encontrar alguém, de falar com alguém acerca dos seus problemas, acerca das suas dificuldades. Talvez por achar que as suas ações vão ser questionadas ou até mesmo julgadas, né? E aí se fecham, né? Se trancam, ficam presos ali na sua própria ilha, no seu próprio mundo. E isso não é bom para a sua mente. Na verdade, o pastoreio de pastores nunca foi tão necessário. Por outro lado, a negligência a isto também nunca foi tão grande como o é agora. Nós precisamos mais do que nunca ter pastores cuidando de pastores, líderes cuidando de líderes. Nós precisamos entender que nunca é bom andar só. Nunca é bom andar só. Paulo vai nos dar um exemplo muito especial sobre isso. Ele sempre tem alguém por perto. Ele sempre tem alguém ao seu lado. E quando ele acha que precisa de alguém, quando ele acha que está só, ele não tem problema em pedir ajuda. Quando ele escreve para Timóteo, a sua segunda carta, no capítulo 4, no versículo 11, ele vai dizer a Timóteo: olha,
Só Lucas está comigo. Traga-me Marcos, porque me é útil para o ministério. Então Paulo ele se cerca de pessoas, porque ele entende que não é possível fazer o trabalho sozinho. Paulo ele está sempre com alguém, sempre sendo assistido. Nós precisamos entender isso. Por vezes, o líder quer fazer tudo sozinho, por vezes ele tem dificuldade de dividir a carga, mas isto é muito necessário. Nós precisamos entender que não estamos só. Elias passou por esta situação, um quadro depressivo, e Elias achava que estava só. E se não fosse por uma intervenção divina, ele teria morrido ali naquele deserto. Olha só que coisa. Deus interviu e não permitiu que ele findasse os seus dias, terminasse a sua vida ali naquele deserto. Mas o que ele não sabia é que ele não estava só. Deus havia separado homens, Deus havia separado pessoas, ele não estava só. E o líder precisa entender isso, precisa entender que não está só, precisa entender que precisa de ajuda, precisa entender que é necessário cuidar da mente tanto quanto cuidar do corpo. Até porque, se nós pararmos para analisar, nós vamos constatar facilmente que as dificuldades, os problemas emocionais, os problemas de ordem psicológicos, eles vão sempre, se não cuidados, eles vão sempre acabar estourando no físico. Então, às vezes o problema começa aqui, e porque nós não tratamos, não cuidamos, ele acaba então extrapolando, achando um escape no corpo, e aí dá-se lugar a doenças físicas que na verdade começaram na mente. É preciso tomar muito cuidado com isso. Então, é preciso estar na sua vida pessoal, zelando pela sua saúde física, zelando pela sua saúde mental e também zelando pela sua saúde espiritual. O líder precisa cuidar da sua saúde espiritual. Tá? Por quê? Veja bem, você está liderando, você tem que levar uma palavra, você precisa levar um aconselhamento, você precisa ajudar pessoas. E se você não estiver bem consigo mesmo, você não fará isto com eficácia. Nós precisamos compreender que é preciso ter uma vida com Deus. Quando nós falamos de uma saúde espiritual, de uma vida espiritual saudável, nós estamos falando de um relacionamento com Deus. Eu não posso estar tão ocupado com a obra a ponto de esquecer do Deus que é o dono da obra. Tá certo? Então, algumas pessoas, elas acabam se preocupando demais com o seu ministério, com a sua vocação, com o seu chamado, e esquecem daquele que o chamou. Isso é muito prejudicial, porque senão daqui a pouco você está lá no piloto automático, e você precisa cuidar de você para poder cuidar dos outros. Uma coisa que eu sempre tenho alertado, principalmente a pregadores, a pastores, é que às vezes nós ficamos tão preocupados em ler a Bíblia para procurar mensagem que esquecemos de ler a Bíblia e aplicar o que lemos a nós mesmos. Ou seja, eu estou falando de uma vida devocional. Todo líder deve saber a importância de ter uma vida devocional. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos perceber que este tempo
para investir no preparo de um sermão é necessário, mas nós também não podemos substituir este tempo de reflexão na palavra com aplicação pessoal. Josué capítulo 1, versículo de número 8, o Senhor vai dizer a Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aqui está a receita. Não se aparte da sua boca o livro desta lei. Antes medita. Meditar é tomar um tempo para refletir. Meditar é ocupar-se de um tempo, não é? Para estudar, para refletir e trazer aquilo para si. Fazer, né, uma introspectiva aplicando a palavra de Deus a você. Paulo, ele tem esse cuidado e ele vai também dispensar este conselho a Timóteo. Né? Ele vai dizer a Timóteo, tendo cuidado de ti mesmo. O texto que nós lemos no princípio desta aula. Tendo cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, se nós não cuidamos da nossa vida espiritual, nós poderemos salvar a muitos ou levar muitos à salvação, poderemos levar muitos a Cristo, mas a nossa própria vida espiritual, ela fica comprometida, está um perigo. Então nós precisamos ter uma vida, né, diária com Deus. Precisamos ter intimidade com Deus da obra e não somente nos preocuparmos com a obra. Precisamos ter uma vida, um relacionamento com o Senhor da igreja e não apenas com a igreja. Né? Se o nosso relacionamento, se o nosso ministério se aplica somente à igreja e não temos esse relacionamento com Deus da igreja, então como teremos uma vida espiritual saudável? Como poderemos guiar a igreja? Né? E até poderemos, porque a palavra de Deus ela é viva, né? Ela é eficaz e ela produz o efeito por si só, mas nós poderemos dar alimento a muitas pessoas e deixarmos de nos alimentarmos. Então é importante para todo líder que ele tenha uma vida, né, de devocional, ele pratique um devocional todos os dias. Isso é muito importante. Nós que somos líderes, muitas vezes, né, nós temos esse negócio de eu ando tão ocupado. Não sei se você já percebeu, todo pastor, né, gosta de dizer que está ocupado demais, que não tem tempo. Mas nós não podemos estar tão ocupados a ponto de não termos tempo para Deus. Nós precisamos ter um tempo para o Senhor. Nós precisamos tirar um tempo para Deus. Tá? Então nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Esta é a ética, né, com relação ao próprio ministro, ao próprio ser, à própria pessoa. Nós precisamos cuidar da nossa saúde nessas três áreas, na área física, mental e espiritual, para que o nosso ministério seja bem sucedido, para que as nossas tarefas, né, tenham êxito. Nós precisamos cuidar de nós mesmos primeiro. Então é muito interessante esse conselho de Paulo. Tendo cuidado de ti mesmo. Né? Somente depois de cuidar de você é que você poderá ter condições de cuidar também de outros. Então é se cuidando para cuidar. Então, esta foi a nossa segunda aula, né? A questão ética para consigo mesmo, e eu espero você na próxima aula.